20 anos de casamento. E apenas 2 vezes ele me tocou de verdade. 2 vezes em 2 décadas. E sabe o mais triste? Essas 2 vezes foram apenas para me dar filhos, nada mais. Depois que ele morreu, descobri o que era sentir prazer pela primeira vez na vida. Se você está assistindo e se identifica com essa história, deixa um like aqui embaixo, comenta de qual cidade você está me ouvindo e se inscreve no canal. Preciso saber que não estou sozinha nessa jornada. Meu nome é Helena. Tenho 62 anos hoje, mas quando essa história começou, eu tinha apenas 23. Era 1986 e eu era uma moça de família tradicional do interior de Minas Gerais, criada para ser esposa, mãe e dona de casa. Minha mãe sempre dizia que mulher de respeito não falava sobre certas coisas, não pensava sobre certas coisas e definitivamente não sentia certas coisas. O corpo era um templo sagrado, reservado apenas para o marido e, mesmo assim, só para cumprir o dever de gerar filhos. Conheci Fernando na missa de domingo. Ele tinha 35 anos, 12 a mais que eu, e era o homem mais respeitado da cidade. Dono de terras, criador de gado, sempre de terno e gravata mesmo no calor de 40 graus que fazia naquela região. Meu pai ficou radiante quando Fernando pediu minha mão. Lembro do cheiro de café passado na cozinha naquela manhã. Minha mãe preparando o melhor bolo de fubá que ela sabia fazer, arrumando a casa como se o Papa fosse nos visitar. Fernando sentou na sala com meu pai e eu fiquei na cozinha ajudando minha mãe, como era de se esperar. Conseguia ouvir a voz grave dele através da parede fina, falando sobre propriedades, sobre futuro, sobre família. Não mencionou amor nem uma vez. Minha mãe segurou minha mão, com aquelas mãos ásperas de tanto lavar roupa no tanque, e disse baixinho: Helena, esse é um homem de bem. Você vai ter uma vida segura, uma casa boa, nunca vai passar necessidade. Isso é o que importa. Casei 3 meses depois. O vestido era da minha tia, remendado e ajustado para o meu corpo magro. A igreja estava cheia. Toda a cidade foi ver a união do homem mais importante da região com a filha mais nova dos Ferreira. O padre falou sobre obediência, sobre os deveres sagrados do matrimônio, sobre como a mulher deveria ser submissa e o homem provedor. Fernando me deu um beijo rápido nos lábios quando o padre autorizou. Tão rápido que mal senti o gosto. Seus lábios eram finos e secos. A festa foi na casa dele, que agora seria minha casa também. Era enorme comparada ao casebre onde cresci com meus 5 irmãos. Tinha piso de cerâmica fria, não era chão batido. Tinha banheiro dentro de casa com água encanada. Tinha um fogão a lenha novinho e panelas de alumínio reluzente penduradas na parede. Lembro de passar os dedos naquelas panelas e pensar que minha vida tinha mudado para sempre. A noite de núpcias foi na sexta-feira. Fernando tinha preparado o quarto. A cama estava arrumada com lençóis brancos impecáveis que cheiravam a sabão de coco. Ele apagou a luz completamente. Escuridão total. Ouvi o som dele tirando a roupa, o cinto batendo no chão, o tecido da calça deslizando. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que ele conseguia ouvir. Ele veio para a cama e disse apenas: relaxe, vai doer um pouco, mas é normal. Não me beijou, não me abraçou, não disse que eu estava bonita ou que me amava. Suas mãos eram rápidas, funcionais como quem executa uma tarefa necessária, mas desagradável. Levantou minha camisola e em menos de 5 minutos tudo tinha acabado. Ele rolou para o lado, deu as costas e dormiu. Eu fiquei ali, olhando para o teto invisível no escuro, sentindo uma dor aguda e uma umidade estranha entre as pernas, me perguntando se era só aquilo mesmo. Nas semanas seguintes, estabelecemos uma rotina. Eu acordava às 5 da manhã para preparar o café dele. Pão caseiro, manteiga, queijo, café, forte e escuro. Ele comia em silêncio, lendo o jornal que chegava de Belo Horizonte com 3 dias de atraso. Depois, ia cuidar das fazendas,
Voltava apenas para o almoço e o jantar. À noite, assistíamos televisão na sala, ele numa poltrona, eu no sofá, sempre à mesma distância. Os meses passaram e eu não engravidava. Via a preocupação crescendo no rosto dele, nas rugas que se formavam entre as sobrancelhas quando ele me olhava. Minha sogra, Dona Aparecida, começou a fazer comentários. Será que a Helena tem algum problema? Será que ela não serve para ser mãe? Já faz quase 1 ano, Fernando. Você precisa de herdeiros para essas terras todas. Uma noite, 6 meses depois do casamento, Fernando entrou no quarto com uma determinação diferente. Helena, precisamos ter um filho. Ele disse, sem rodeios. Hoje vamos tentar de novo. Foi a 2ª vez que ele me tocou como marido. O mesmo processo mecânico, a mesma escuridão, o mesmo silêncio. Mas dessa vez funcionou. 2 meses depois, descobri que estava grávida de Rodrigo. A gravidez foi solitária. Fernando ficou satisfeito com a notícia. Até sorriu, coisa rara nele, mas não se aproximou mais de mim. Nada de abraços, nada de carícias na barriga crescente, nada de perguntar como eu me senti. Ele proveu tudo o que eu precisava materialmente. Chamou o melhor médico da região, comprou vitaminas, mandou a empregada fazer caldos nutritivos, mas nunca segurou minha mão durante uma consulta. Rodrigo nasceu numa madrugada de março, depois de 14 horas de trabalho de parto. Fernando estava na sala de espera. Quando o médico saiu para dar a notícia, ouvi ele perguntar: "É homem? Está saudável?" Ótimo. Nem veio me ver primeiro. Foi direto conhecer o herdeiro. 3 anos depois, precisávamos de outro filho. Dona Aparecida insistia que menino sozinho era perigoso. Se acontecesse algo, não haveria continuidade. Então aconteceu a 3ª e última vez. Não, espera. Eu disse que foram 2 vezes, apenas antes dele morrer, né? É que eu não conto a noite de núpcias, porque aquilo foi apenas dor e confusão. As 2 vezes que realmente conto são essas tentativas deliberadas de ter filhos. A 2ª vez gerou Rodrigo. A 3ª e última vez gerou Ricardo. Depois que Ricardo nasceu, Fernando nunca mais entrou no meu quarto à noite. Nunca mais me tocou, nem por acidente. Ele tinha seus herdeiros, 2 meninos saudáveis e fortes. Missão cumprida. Dormíamos em quartos separados, oficialmente agora. Ele dizia que era porque eu acordava muito com as crianças e atrapalhava o sono dele. Os anos se arrastaram assim. Eu cuidava da casa, dos meninos, das refeições, das roupas lavadas e passadas. Fernando administrava as fazendas, fazia negócios, viajava ocasionalmente. Éramos 2 estranhos morando sob o mesmo teto, unidos apenas pelos sobrenomes iguais e pelos filhos que compartilhávamos. Nas festas de família, nas missas, nas reuniões sociais, parecíamos o casal perfeito. Ele respeitoso e provedor, eu dedicada e recatada. Mas à noite, quando a casa silenciava e eu deitava sozinha naquela cama de casal vazia, uma inquietação crescia dentro de mim, algo que eu não sabia nomear. Minhas amigas de infância, as poucas que ainda falavam sobre essas coisas em cochichos envergonhados, mencionavam sensações que eu nunca tinha experimentado. Falavam de arrepios, de calor, de vontade. Eu não entendia. Para mim, aquilo era apenas um dever cumprido, uma função biológica necessária para gerar vida. Comecei a me perguntar se havia algo errado comigo, se eu era defeituosa de alguma forma, se outras mulheres realmente sentiam o que diziam sentir ou se era tudo mentira, exagero de novela. Tentava não pensar muito nisso, mergulhava nas tarefas domésticas, no cuidado com os meninos, nas orações, mas a pergunta persistia, como uma coceira que você não consegue alcançar para coçar. Fernando morreu quando eu tinha 43 anos. Infarto, fulminante enquanto inspecionava o pasto. Caiu ali mesmo, entre as vacas, debaixo do sol escaldante de meio-dia. Quando chegaram para me avisar, senti uma mistura estranha de alívio e culpa por sentir alívio. Chorei no velório, como era esperado.
Vesti preto por um ano inteiro, como era esperado. Mas por dentro, algo estava mudando. Os primeiros meses depois do enterro de Fernando foram estranhos. A casa parecia maior, mais vazia, mas ao mesmo tempo mais leve. Eu acordava de manhã e não precisava ter o café pronto às 5 em ponto. Podia tomar meu tempo, sentar na varanda ainda de camisola, sentir o ar fresco da manhã na pele, sem me preocupar se estava apresentável ou não. Rodrigo tinha 20 anos e estava na faculdade em Belo Horizonte. Ricardo tinha 17 e estava terminando o ensino médio, mas passava o dia todo na escola e com os amigos. Pela primeira vez na vida, eu tinha tempo. Tempo para pensar, tempo para sentir, tempo para ser Helena, não a esposa de Fernando ou a mãe de Rodrigo e Ricardo, só Helena. Mas eu não sabia quem era essa Helena. 43 anos de idade, e eu não fazia ideia de quem eu era quando ninguém estava olhando. Comecei a frequentar um grupo de viúvas na igreja. Dona Carmen organizava encontros toda quinta-feira à tarde. Éramos 7 mulheres, todas entre 40 e 70 anos, todas vestindo preto ou cores escuras, todas com histórias de perda e recomeço. Foi ali que conheci Márcia. Ela tinha 50 anos, cabelos grisalhos que ela nem tentava tingir, e um sorriso que iluminava a sala inteira quando ela ria. Márcia era diferente das outras. Não falava apenas sobre saudade e sobre manter viva a memória dos maridos. Ela falava sobre liberdade, sobre descobertas, sobre viver. Uma tarde, depois que as outras foram embora, ficamos só nós duas arrumando as cadeiras da salinha. Ela me olhou com aqueles olhos castanhos espertos e perguntou: Helena, posso te fazer uma pergunta indiscreta? Você era feliz com Fernando? A pergunta me pegou desprevenida. Engoli seco, ajeitei uma cadeira que não precisava ser ajeitada e disse: ele era um bom homem, provedor, respeitável, nunca levantou a mão para mim. Márcia deu aquele sorriso dela e retrucou: não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se você era feliz. Olhei para ela sem saber o que dizer. Feliz? Eu nunca tinha parado para pensar se era feliz ou não. Era grata, era segura, era respeitada, mas feliz? Márcia puxou uma cadeira e sentou, indicando que eu fizesse o mesmo. Ela começou a falar sobre o casamento dela, sobre como o marido era parecido com Fernando. Bom provedor, respeitável, mas distante. Dormiam em quartos separados há anos. Ela contou que depois que ele morreu, ela começou a descobrir coisas sobre si mesma que nem sabia que existiam. Tipo o quê? Perguntei genuinamente curiosa. Ela se inclinou para perto e sussurrou, mesmo sem ninguém por perto. Tipo que eu gosto de dançar, tipo que eu tenho vontade, tipo que existe prazer nesse mundo que a gente foi ensinada a ignorar a vida inteira. Senti meu rosto esquentar. Márcia, isso é pecado falar dessas coisas. Ela riu, uma gargalhada livre que ecoou pela sala vazia. Pecado é viver 40, 50 anos sem conhecer o próprio corpo, Helena. Essa conversa ficou martelando na minha cabeça por dia. Eu me pegava pensando naquilo enquanto lavava a louça, enquanto varria o quintal, enquanto deitava sozinha na cama à noite. Comecei a prestar atenção em coisas que sempre ignorei. O jeito que meu corpo reagia quando a água quente do chuveiro batia em certas partes. O formigamento estranho que sentia quando lia certas cenas em alguma revista feminina que Ricardo deixava pela casa. Márcia começou a me levar para lugares que eu nunca tinha ido. Primeiro foi ao cinema. Eu não ia ao cinema desde antes de casar. Assistimos um filme francês com legendas, cheio de cenas que me fizeram desviar o olhar para o colo várias vezes. Márcia comia pipoca ao meu lado como se fosse a coisa mais natural do mundo assistir aquilo. Depois fomos a uma aula de dança de salão que a prefeitura oferecia aos sábados. Eu protestei, disse que era velha demais, que não sabia dançar, que ia fazer papel de ridícula. Ela me arrastou mesmo assim. O professor se chamava Carlos, tinha uns
40 e poucos anos, cabelo preto com fios brancos nas têmporas, sorriso fácil e mãos grandes e calejadas. Quando ele segurou minha mão para me ensinar o passo básico da valsa, senti uma eletricidade subir pelo meu braço que me assustou. Desculpe, disse automaticamente, sem saber por que estava pedindo desculpas. Ele sorriu e disse: relaxa, Helena, é só dança, deixa o corpo sentir a música, deixa o corpo sentir. Ninguém nunca tinha me dito para deixar meu corpo sentir nada. Sempre foi o contrário. Controle, discipline, ignore. Mas ali, naquela sala com um chão de madeira que rangia com aquela música de violino, saindo de uma caixinha de som velha, com a mão de Carlos firme nas minhas costas, me guiando pelos passos, algo dentro de mim começou a despertar. Passei a ir às aulas toda semana. Márcia ia comigo no início, mas depois de um mês, ela disse que já sabia o suficiente e que eu devia continuar sozinha. Você está precisando disso mais do que eu. Ela disse com aquele olhar sabido dela. Continuei indo. Carlos era atencioso com todos os alunos, mas eu sentia que ele prestava uma atenção especial em mim. Corrigia minha postura colocando a mão na minha cintura. Segurava meu queixo para que eu olhasse para frente, não para os pés. Cada toque era profissional, mas deixava minha pele formigando por horas depois. Uma noite, depois da aula, ele me ofereceu carona para casa. Estava chovendo forte e eu não tinha levado guarda-chuva. O carro dele era simples, um Gol velho com banco de couro gasto, mas estava limpo e cheirava a sabonete. Durante o trajeto, conversamos sobre coisas triviais, a chuva, o trânsito, as músicas da aula, mas havia algo no ar, uma tensão que eu não sabia nomear. Quando ele parou em frente à minha casa, eu agradeci e coloquei a mão na maçaneta. Ele disse meu nome, Helena, só isso. Mas do jeito que ele disse, com aquela voz rouca, fez algo se revirar dentro de mim. Me virei para olhar para ele e nossos rostos estavam mais perto do que eu tinha percebido. Conseguia ver os poros da pele dele, uma pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda, os lábios cheios e úmidos. Você é uma mulher linda, ele disse baixinho. Não sei se alguém já te disse isso. Ninguém nunca tinha dito. Fernando nunca tinha dito. Meu pai nunca tinha dito. Fiquei sem ar. Literalmente esqueci como respirar por um segundo. Antes que eu pudesse responder, ele se aproximou e me beijou. Foi suave no início, quase uma pergunta. Seus lábios eram macios e quentes, nada como os lábios finos e secos de Fernando. Alguma coisa explodiu dentro de mim, uma represa que segurou água por 20 anos e de repente se rompeu. Eu o beijei de volta. Não sei de onde veio aquela coragem, aquela vontade, mas veio. Minhas mãos foram para o cabelo dele, puxando, sentindo a textura entre os dedos. Ele gemeu baixinho e aprofundou o beijo, sua língua tocando a minha. E foi como descobrir um sentido que eu não sabia que existia. Meu corpo inteiro estava em chamas, cada terminação nervosa, acordada e gritando por mais. Ele afastou o rosto, respirando pesado. Desculpa, eu não devia ter... Eu o interrompi. Não se desculpe. Por favor, não se desculpe. Ficamos ali parados, olhando um para o outro sob a luz fraca do poste na rua, a chuva tamborilando no teto do carro. Quer entrar? Ouvi minha própria voz perguntar, chocada com minha ousadia. Ele hesitou. Ricardo está em casa? Não, respondi. Ele dorme na casa de um amigo hoje. Entramos na casa quase correndo, rindo baixinho como adolescentes fazendo algo proibido. Eu tremia, parte medo, parte excitação, parte incredulidade com o que estava acontecendo. Será que era errado? Fernando tinha morrido há apenas 8 meses, mas Fernando nunca me tocou de verdade. Uma voz dentro de mim gritou. Fernando nunca me beijou assim. Fernando nunca me fez sentir viva. Fomos para o quarto de hóspedes. Não conseguia levá-lo ao quarto que dividi com Fernando, mesmo que tivesse sido apenas para dormir separado. Carlos me beijou novamente, mais urgente agora, e suas mãos.
Exploraram meu corpo por cima da roupa. Cada toque era uma revelação. Aqui, então, é assim que se toca uma mulher. Com desejo, com vontade, não com obrigação. Ele tirou minha blusa devagar, beijando meu pescoço, meus ombros, fazendo um caminho com a boca que me fazia tremer inteira. Quando chegou aos meus seios, algo dentro de mim se quebrou. Comecei a chorar, não de tristeza, mas de alívio, de descoberta, de anos e anos de dormência, finalmente sendo curado. Carlos parou imediatamente. Fiz algo errado? Não, sussurrei entre lágrimas. Você fez tudo certo. É que ninguém nunca... Eu nunca... Ele entendeu sem que eu precisasse explicar. Me abraçou forte, me deixou chorar no peito dele, até que as lágrimas secaram. Depois, com uma ternura que eu nem sabia que existia entre homem e mulher, ele me mostrou o que era prazer. Devagar, perguntando a cada passo se eu estava bem, se eu queria continuar. Era tão diferente daquelas 2 vezes mecânicas com Fernando que parecia ser outra coisa completamente. Era como comparar uma execução fria com uma sinfonia. Quando terminamos, deitados lado a lado naquela cama de hóspedes com lençóis que cheiravam a alfazema, eu finalmente entendi o que Márcia tinha tentado me dizer. Entendi o que todas aquelas mulheres em novelas e livros estavam sentindo. Entendi que eu tinha passado 20 anos de casamento sem nunca ter sido realmente tocada, sem nunca ter sido realmente vista, sem nunca ter sido realmente desejada. Carlos ficou a noite toda. Conversamos sobre tudo e nada, nossos corpos entrelaçados sob o cobertor. Ele me contou sobre o casamento que terminou, sobre a filha que morava em São Paulo, sobre os sonhos que tinha de abrir uma escola de dança. Eu contei sobre a vida que vivi no automático, sobre os anos vazios, sobre a descoberta tardia de que eu era mais do que apenas uma função. Quando o sol começou a clarear o horizonte, ele se vestiu para ir embora. Me beijou na porta, beijo longo e doce, e disse: "Obrigado por essa noite. Você é especial, Helena. Nunca esqueça disso." Eu sorri. Um sorriso verdadeiro que vinha de dentro. Obrigado por me mostrar que ainda estou viva. Carlos e eu começamos a nos ver regularmente depois daquela noite. Não era um namoro oficial, nada que pudéssemos anunciar para a cidade inteira. Eu ainda era a viúva recente do respeitado Fernando, e qualquer sinal de que eu tinha seguido em frente tão rápido seria escândalo garantido. Mas nos encontrávamos, na casa dele, às vezes na minha, quando o Ricardo estava fora, em cidades vizinhas onde ninguém nos conhecia. Cada encontro era uma aula sobre meu próprio corpo. Carlos tinha paciência infinita, me ensinava onde eu gostava de ser tocada, como respirar através das sensações, como pedir o que eu queria. Pedir. Esse era um conceito completamente novo para mim. A ideia de que eu podia querer algo, expressar desejo, dizer sim ou não conforme minha vontade. Durante 20 anos com Fernando, eu apenas recebia o que ele decidia dar, que não era muito. Com Carlos, eu era participante ativa, não receptáculo passivo. Mas junto com essa descoberta maravilhosa vinha a culpa. Ela chegava em ondas, geralmente de madrugada, quando eu estava sozinha na cama. A voz da minha mãe ecoava na minha cabeça. Mulher decente não sente essas coisas. Mulher de família não procura prazer. E pior, a voz de Dona Aparecida, minha sogra, dizendo que Fernando mal esfriou no túmulo e eu já estava me comportando como mulher da vida. Comecei a perceber olhares na cidade. Nada explícito, apenas aquele jeito que as pessoas têm de olhar quando sabem algo, mas não falam abertamente. A vizinha que sempre me cumprimentava efusivamente agora apenas acenava de longe. A dona da padaria, que fazia perguntas sobre minha semana agora, só entregava o pão e o troco sem conversa. Márcia me alertou. Estão começando a falar, Helena. Você precisa ter cuidado. Cuidado. Essa palavra me perseguia. Toda a minha vida foi construída em cima de cuidado. Cuidado para não decepcionar os pais.
Cuidado para não envergonhar o marido. Cuidado para não dar má impressão. E onde isso me levou? A 20 anos de um casamento morto, a 43 anos de idade, sem nunca ter sentido prazer, a uma vida inteira vivida para agradar expectativas alheias. Mas Márcia tinha razão sobre os olhares. Uma tarde, Dona Carmen me chamou de lado depois da reunião das viúvas. Helena, preciso falar com você sobre uma coisa delicada, ela disse com aquela voz que as pessoas usam quando vão dar uma bronca disfarçada de preocupação. Estão comentando que você foi vista entrando no carro do Carlos várias vezes, que vocês foram vistos juntos em Uberlândia no cinema. Você sabe como é cidade pequena, as pessoas falam. Senti o sangue subir para o rosto. E o que exatamente estão falando, Dona Carmen? Ela ajeitou o xale nos ombros, claramente desconfortável. Que você está se relacionando com ele, que não está guardando o luto apropriado, que está dando mau exemplo para seus filhos. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que subia. Meus filhos são homens adultos, Dona Carmen, e minha vida particular é particular. Ela franziu o senho. Sua vida deixa de ser particular quando você é membro desta comunidade, querido. Fernando foi um pilar desta igreja. Você tem uma reputação a zelar, uma memória a honrar. Algo dentro de mim estourou. Memória? Que memória? Dona Carmen, a memória de um homem que me tocou 2 vezes em 20 anos só para ter herdeiros, a memória de dormir sozinha enquanto ele estava no quarto ao lado, a memória de nunca ter recebido um elogio, um beijo de bom dia, um abraço de conforto. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Dona Carmen me olhou com uma mistura de choque e algo mais, algo que parecia compreensão relutante. Ela abriu a boca para falar, mas eu continuei. Passei 43 anos vivendo pelas regras. Fui a filha perfeita, a esposa perfeita, a mãe perfeita. E no fim, o que eu ganhei? Solidão, uma cama vazia, um corpo que nem sabia que podia sentir prazer. Então, me desculpe se agora, pela primeira vez na vida, estou escolhendo ser feliz. Saí da igreja sem olhar para trás. As mãos tremiam enquanto procurava as chaves do carro na bolsa. Entrei, fechei a porta e deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de arrependimento, mas de libertação, de raiva acumulada por décadas, finalmente encontrando voz, de frustração com um sistema que me ensinou a ser pequena, silenciosa, obediente. Dirigi até a casa de Carlos sem pensar. Ele abriu a porta, viu meu estado e me puxou para dentro. O que aconteceu? Contei tudo entre soluço. A conversa com Dona Carmen, os olhares, os sussurros. Ele me abraçou forte, fazendo círculos reconfortantes nas minhas costas. E o que você quer fazer? Perguntou. Pela primeira vez alguém estava me perguntando o que eu queria, não o que era esperado de mim, não o que era certo ou apropriado, mas o que eu queria. Olhei para ele e disse: quero continuar te vendo. Quero continuar aprendendo sobre mim mesma. Quero viver, Carlos. Pela primeira vez na vida, quero realmente viver. Mas os comentários continuaram e intensificaram. Ricardo chegou em casa uma tarde com o rosto vermelho de raiva. É verdade, mãe? É verdade que você está saindo com o professor de dança? O pessoal na escola está dizendo que você está desonrando a memória do pai. Meu coração apertou. Desonrando? Ricardo, seu pai e eu tínhamos uma relação complicada. Ele me interrompeu. Complicada? Ele te deu tudo. Essa casa, comida, roupa, educação para mim e para o Rodrigo. E você nem esperou 1 ano para substituí-lo? Tudo. Ele me deu tudo menos ele mesmo. Quase gritei. Mas me controlei. Sentei no sofá e indiquei que ele sentasse também. Ricardo, vou te contar algo que talvez você seja jovem demais para entender. Mas preciso tentar. Seu pai era um bom provedor, sim. Mas provimento material não é amor. Ele nunca me abraçou. Nunca me beijou de verdade. Nunca perguntou sobre meus sonhos ou medos. Dormíamos em quartos separados desde que você nasceu. Ricardo me olhou confuso. Mas vocês eram casados.
É assim que casamento funciona, não é? Uma mistura de tristeza e pena me inundou. Não, meu filho, não é assim que deveria funcionar. Casamento deveria ter afeto, parceria, intimidade. Seu pai era um bom homem de muitas formas, mas não era um bom marido. E eu fui uma boa esposa que nunca reclamou, nunca pediu mais, nunca questionou. Até que ele morreu e eu percebi que tinha desperdiçado 20 anos da minha vida em um casamento que era apenas fachada. Rodrigo chegou de Belo Horizonte no fim de semana seguinte. Ricardo tinha ligado para ele, óbvio. Os dois ficaram na sala esperando por mim quando voltei da aula de dança. Mãe, precisamos conversar, Rodrigo disse com aquela seriedade que ele tinha herdado do pai. Sobre o quê? Perguntei, embora soubesse exatamente sobre o quê. Sobre você se comportar de maneira inadequada, sobre você envergonhar a memória do papai, sobre você agir como... Ele parou, sem coragem de terminar a frase. Como o quê, Rodrigo? Como mulher da vida. É isso que você ia dizer? Ele olhou para o chão. As pessoas estão falando, mãe. Está prejudicando nossa reputação. Nossa reputação, repeti amargamente. E a minha? Vocês se importam com o que eu senti durante todos esses anos sobre como era viver com um homem que me tratava como empregada e incubadora, não como esposa? Ricardo falou baixinho. Mas ele te dava tudo o que você precisava, menos o que realmente importava, respondi. Menos afeto, menos carinho, menos humanidade básica. Rodrigo levantou, claramente frustrado. Mãe, você tem 43, interrompi. 43 anos, e pela primeira vez nesses 43 anos, estou escolhendo algo para mim, não para meus pais, não para meu marido, não para a igreja, não para a cidade, para mim. E se estamos escolhendo entre sua felicidade temporária e nossa reputação permanente? Rodrigo perguntou. A pergunta me cortou. Olhei para meus 2 filhos, esses homens que eu tinha criado, e vi refletido neles as mesmas atitudes que Fernando tinha, a mesma priorização de aparência sobre substância, a mesma incapacidade de entender que mulheres eram seres humanos completos, não apenas extensões da família. Então vocês escolhem a reputação, disse calmamente. Vocês escolhem o que a cidade vai pensar, o que os amigos vão dizer, como vocês vão parecer, assim como seu pai escolheu, assim como minha mãe escolheu para mim. E vocês esperam que eu faça a mesma escolha, que eu sacrifique minha única chance de ser feliz para manter uma imagem que sempre foi mentira. A tensão na sala era sufocante. Ricardo olhou para o irmão, depois para mim. Não estamos pedindo para você ficar sozinha para sempre, mãe. Só estamos pedindo para você ter respeito, esperar um tempo apropriado. Rodrigo concordou. Pelo menos complete 1 ano de luto. Pelo menos faça as coisas com mais discrição. Discrição. Outra palavra que me perseguiu a vida inteira. Seja discreta, não chame atenção, não incomode, não exista muito alto. Olhei para meus filhos e disse algo que nunca tinha dito antes. Não, não, repetiram em uníssono. Não, confirmei. Não vou esperar 1 ano arbitrário que alguém decidiu ser o tempo apropriado. Não vou viver escondida como se estar viva fosse vergonha. Não vou apagar minha felicidade para manter vocês confortáveis. Amo vocês mais do que tudo. Mas não vou mais viver pela aprovação de ninguém, nem mesmo a de vocês. A situação piorou antes de melhorar. Rodrigo voltou para Belo Horizonte sem se despedir direito. Apenas um beijo frio na testa e um até logo tenso. Ricardo mal falava comigo em casa. Passava os dias trancado no quarto ou na rua com os amigos. O silêncio entre nós era mais alto que qualquer grito. A gota d'água veio 3 semanas depois, numa manhã de domingo. Eu estava me arrumando para ir à missa quando a campainha tocou. Era Dona Aparecida, minha sogra, acompanhada do Padre Augusto e de 2 outras senhoras do conselho da igreja. Meu estômago se revirou.
Aquilo não era visita social, era tribunal. Dona Aparecida entrou sem esperar convite, o padre e as senhoras atrás dela. Precisamos conversar, Helena. Ela disse com aquela voz que não admitia contestação sobre seu comportamento escandaloso que está manchando o nome da nossa família. Respirei fundo, tentando manter a calma. Escandaloso por quê? Dona Aparecida. O padre Augusto se adiantou com aquele jeito paternal que sempre me irritou. Filha, entendemos que a perda do Fernando foi difícil, mas sua conduta recente está causando grande preocupação na comunidade. Seu relacionamento impróprio com esse professor, suas saídas, sua falta de respeito pelo período de luto. Isso não é comportamento de uma mulher cristã. Senti a raiva fervendo. Impróprio? Padre, sou uma mulher adulta e viúva. Não estou traindo ninguém, não estou fazendo nada ilegal. Uma das senhoras, Dona Terezinha, falou com desdém. Está fazendo algo imoral. Está dando mau exemplo. Está se comportando como essas mulheres que a gente vê na televisão. Essas mulheres. O código para prostitutas. Mulheres perdidas. Mulheres sem valor. Porque uma mulher que busca prazer, que escolhe sua própria felicidade, só pode ser isso na cabeça deles. Dona Aparecida continuou. Meu filho te deu tudo. Uma casa, respeito, filhos. E você cuspe na memória dele se jogando nos braços do primeiro homem que aparece. Algo dentro de mim se rompeu definitivamente. Seu filho, Dona Aparecida, me deu tudo, menos o que eu realmente precisava. Ele me deu uma casa, mas nunca um lar. Me deu respeito, mas nunca amor. Me tocou 2 vezes em 20 anos, 2 vezes apenas para ter herdeiros e depois nunca mais. Vocês sabiam disso? Sabiam que dormíamos em quartos separados? Que ele nunca me abraçou, nunca me beijou de verdade, nunca me tratou como mulher, só como funcionária? O silêncio que caiu foi absoluto. Dona Aparecida ficou pálida. O padre Augusto abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Continuei, as palavras jorrando como o rio que rompeu represa. Passei 20 anos sendo a esposa perfeita de um casamento que era mentira. Fernando era bom homem em muitos aspectos, mas não era bom marido. E eu fui boa demais, obediente demais, silenciosa demais. Nunca reclamei, nunca pedi mais, nunca questionei. Até que ele morreu e eu percebi que tinha desperdiçado 2 décadas da minha vida. Dona Terezinha tentou intervir. Mas o casamento não é sobre prazer carnal, é sobre família, sobre dever, sobre prisão. Interrompi. Sobre anular mulheres, sobre nos ensinar que nossos corpos não nos pertencem, que nossos desejos são pecado, que nossa única função é servir e procriar. Isso que vocês chamam de casamento cristão. O padre Augusto levantou a mão em gesto apaziguador. Helena, entendo sua frustração, mas isso não justifica... Não justifica o quê? Não justifica eu querer ser feliz? Não justifica eu conhecer meu próprio corpo pela primeira vez aos 43 anos? Não justifica eu me sentir viva depois de décadas de dormência? Dona Aparecida levantou, tremendo de raiva. Você está blasfemando, está envergonhando meus netos, está cuspindo na memória do... Meu filho, Estou vivendo, gritei. Pela primeira vez na minha vida, estou realmente vivendo. E se isso ofende vocês, se isso mancha reputações e envergonha memórias, então que assim seja, porque eu não vou mais sacrificar minha vida por expectativas alheias. A outra senhora, que tinha ficado quieta até então, falou baixinho. E seus filhos? Você não se importa com o que eles estão passando? Meus filhos são homens adultos que vão precisar aprender que mulheres são seres humanos, completos, não propriedades ou extensões da família. Eles vão superar ou não vão, mas não vou mais me anular por eles. O padre tentou uma última vez. O que vamos dizer para a comunidade? Como vamos explicar isso? Digam a verdade, respondi cansada. Digam que Helena acordou. Digam que ela decidiu que 20 anos de casamento morto eram suficientes.
Digam que ela escolheu felicidade sobre reputação, ou digam o que quiserem. Não me importo mais. Eles saíram em procissão indignada. Dona Aparecida parou na porta e disse com voz gelada: Você não é mais bem-vinda na minha casa. Meus netos não precisam de influência tão negativa. E quanto à herança de Fernando, vou falar com meus advogados. Pode falar, respondi. As terras estão em nome dos meninos mesmo, e essa casa é minha. Fernando garantiu isso em testamento. Ela saiu batendo a porta. Desabei no sofá, tremendo da cabeça aos pés. Tinha acabado de queimar todas as pontes com a comunidade que me criou, com a família que fiz parte por 20 anos, com a igreja que frequentei a vida inteira. Deveria estar arrependida, mas só sentia alívio, como se tivesse tirado uma roupa apertada demais que usava há décadas. Liguei para Carlos. Ele veio imediatamente. Me encontrou ainda sentada no sofá, olhando para o nada. Me abraçou sem perguntar nada, apenas me segurando enquanto eu processava o que tinha acontecido. Depois de um tempo, contei tudo. Ele ouviu em silêncio, segurando minha mão. Quando terminei, ele disse: Helena, preciso te falar uma coisa. Meu coração apertou. Aqui vem, pensei. Ele vai dizer que é demais, que não vale a pena todo esse drama, que é melhor terminarmos. Mas ele disse: estou me apaixonando por você. De verdade. Não é só atração física ou aventura de momento. É você, sua força, sua coragem, sua jornada de autodescoberta. É incrível. Comecei a chorar de novo, mas eram lágrimas diferentes agora. Ninguém nunca tinha dito palavras assim para mim. Ninguém nunca tinha visto valor em mim, além de minha utilidade como esposa ou mãe. Carlos me puxou para mais perto e sussurrou: e se eu te pedisse para começarmos algo de verdade? Não escondidos, não com vergonha. Um relacionamento de verdade. Você toparia? Olhei para ele, para aqueles olhos castanhos que me viam como pessoa completa, para aquele rosto que mostrou ternura quando eu só conhecia indiferença. Sim, respondi. Mas você sabe no que está se metendo. A cidade inteira vai falar, a família toda vai se virar contra você também. Ele sorriu. Deixa falarem. Eu tenho 46 anos, já vivi tempo demais me importando com opinião alheia. Quero viver de verdade também. Naquela noite, Carlos ficou. Não escondido, não saindo antes do amanhecer. Ficou, dormiu ao meu lado, acordou comigo. Pela primeira vez em toda a minha vida adulta, acordei com alguém me abraçando. O sol entrava pela janela, iluminando o quarto, e eu estava aninhada nos braços de alguém que me queria ali. Não por dever, não por obrigação, mas por escolha. Ricardo desceu para o café e nos encontrou na cozinha juntos. Carlos estava fazendo café enquanto eu cortava frutas. Cena doméstica simples, mas para Ricardo foi choque. Ele parou na porta, olhando para nós com uma mistura de surpresa e desaprovação. Bom dia, Ricardo, disse Carlos calmamente. Quer café? Ricardo me olhou. Ele passou a noite aqui? Passou, respondi sem desviar o olhar. E vai passar outras. Carlos e eu estamos namorando de verdade agora. Se você não consegue aceitar isso, entendo. Mas não vou mais esconder ou pedir desculpas por ser feliz. Ele ficou parado por um longo momento. Pude ver a luta interna no rosto dele, a criação tradicional batalhando com o amor que tinha por mim. Finalmente, ele suspirou fundo e entrou na cozinha. Tudo bem, ele disse baixinho. Tudo bem? Repeti, surpresa. Ele sentou à mesa. Não entendo, não concordo e ainda acho errado. Mas você parece diferente, mãe. Parece mais viva. Se isso é o que te faz feliz, quem sou eu para impedir? Meus olhos encheram de lágrimas. Me aproximei dele e segurei seu rosto. Obrigada, meu filho. Sei que não é fácil para você. Ele segurou minha mão. Só não me peça para chamar ele de padrasto, ok? Todos rimos, a tensão se dissolvendo um pouco. Mas a batalha estava longe de terminar. Dona Aparecida cumpriu a ameaça. Na semana seguinte, recebi notificação dos advogados dela contestando o testamento.
alegando que eu não era digna de administrar os bens até os meninos completarem 25 anos. Rodrigo ligou furioso, dizendo que a avó estava envenenando ele contra mim, que eu precisava parar com essa loucura antes de perder tudo. Mas eu não tinha mais nada a perder. Ou melhor, tinha tudo a ganhar. Pela primeira vez, tinha a mim mesma. Os meses seguintes foram os mais difíceis e, simultaneamente, os mais libertadores da minha vida. A batalha legal com Dona Aparecida se arrastou, consumindo tempo e dinheiro que eu não tinha. Ela usou cada argumento possível, que eu estava mentalmente instável, que era influência negativa para os netos, que tinha traído a memória de Fernando de forma tão desrespeitosa que não merecia nada que levasse o sobrenome da família. Contratei uma advogada, Dora Juliana, uma mulher de 40 anos que tinha vivido algo parecido depois do próprio divórcio. Ela olhou para mim durante nossa primeira reunião e disse: Helena, vou ser honesta. Em cidade pequena, com um júri conservador, isso pode ir para qualquer lado, mas vamos lutar. Porque o que está em jogo aqui não é só dinheiro ou propriedade, é o direito de você existir como ser humano completo. Rodrigo ficou do lado da avó inicialmente. Ele me ligava semanalmente, implorando para que eu terminasse com Carlos, pedisse desculpas, voltasse para a igreja, me comportasse como viúva decente deveria se comportar. Cada ligação era uma punhalada, mas eu me mantinha firme. Não vou voltar a ser invisível, Rodrigo. Não por você, não por ninguém. Ricardo, surpreendentemente, foi quem mais evoluiu. Ele começou a conversar com Carlos, a fazer perguntas, a tentar entender. Uma noite, os três estávamos jantando quando Ricardo disse: Sabe, mãe, conversei com a Beatriz, minha namorada, contei tudo o que está acontecendo e ela me fez pensar em coisas que eu nunca tinha pensado. Beatriz era uma menina esperta da cidade vizinha, estudante de psicologia. Que coisa? Perguntei. El olhou, mexeu no prato, pensativo. Tipo, se eu trataria a Beatriz do jeito que o pai tratava você. Se eu acharia justo ela passar 20 anos sem afeto, sem carinho, sem... Ele corou um pouco. Sem intimidade de verdade. E percebi que não. Percebi que eu ficaria horrorizado se alguém tratasse ela assim. Então, por que eu estava te julgando por não aceitar ser tratada assim? Levantei da mesa, contornei até ele e o abracei forte. Ele me abraçou de volta e ouvi ele sussurrar: Desculpa, mãe. Desculpa por não entender antes. Chorei no ombro do meu filho mais novo, esse homem que estava aprendendo a ser melhor que o pai dele. A mudança real veio 6 meses depois do confronto com Dona Aparecida. Márcia, minha amiga que iniciou tudo isso, organizou um encontro na casa dela. Quando cheguei, descobri que não eram apenas nós duas. Tinha 8 mulheres ali, todas entre 40 e 70 anos, todas com histórias parecidas, viúvas, divorciadas, algumas ainda casadas, mas vivendo casamentos mortos. Uma por uma, elas compartilharam. Dona Lourdes, casada há 35 anos, contou que o marido nunca a tocava com afeto, apenas quando bebia demais e queria sexo rápido e brutal. Ela nunca tinha tido orgasmo, nem sabia direito o que era. Sandra, divorciada recentemente, falou sobre os 15 anos que passou fingindo satisfação para não ferir o ego do ex-marido, até que um dia percebeu que estava vivendo uma mentira. História após história, percebi que eu não estava sozinha. Tinha uma epidemia silenciosa de mulheres vivendo vidas de anestesia emocional e física. Mulheres ensinadas que seu prazer não importava, que seus desejos eram pecado, que sua função era servir e nunca receber. E todas nós tínhamos vergonha de falar sobre isso, como se fôssemos defeituosas por querer mais. Márcia propôs algo revolucionário. Vamos criar um grupo de apoio oficial.
Vamos alugar um espaço, vamos convidar palestrantes, vamos falar abertamente sobre sexualidade feminina, sobre prazer, sobre relacionamentos saudáveis. Vamos quebrar esse silêncio, alguém perguntou. Mas e a reputação? E o que vão falar? Márcia sorriu. Já estão falando. A diferença é que, agora, vamos controlar a narrativa. Nasceu assim o Grupo Renascer. Começou com 10 mulheres na sala da casa de Márcia, cresceu para 20 na biblioteca municipal, depois para 50 no salão da prefeitura. Trouxemos ginecologistas para falar sobre saúde sexual feminina. Trouxemos psicólogas para falar sobre trauma e cura. Trouxemos outras mulheres que tinham vivido jornadas parecidas para compartilhar suas histórias. A cidade ficou dividida. Metade nos chamava de indecente, de movimento feminista perigoso, de ameaça aos valores tradicionais. A outra metade, especialmente as mulheres mais jovens, via esperança, via possibilidade de futuro diferente, via permissão para querer mais da vida. O julgamento com Dona Aparecida finalmente aconteceu 10 meses depois. A sala estava lotada. Metade da cidade queria ver o espetáculo. Dona Aparecida tinha 3 advogados, testemunhas da igreja, até o padre Augusto depondo sobre meu comportamento escandaloso. Doutora Juliana era só ela e eu, mas ela era feroz. Quando chegou minha vez de falar, doutora Juliana me fez uma pergunta simples. Helena, você amava Fernando? Olhei para Dona Aparecida, para Rodrigo, que estava sentado ao lado dela, para Ricardo, que estava do meu lado. Amava? Eu respeitava Fernando. Era grata por ele. Mas amor? Amor verdadeiro, íntimo, profundo? Não. Porque amor exige conhecer a outra pessoa, e Fernando nunca tentou me conhecer. Para ele, eu era função, não pessoa. Doutora Juliana continuou. E seus filhos? Você os ama? Com todo o meu coração, respondi sem hesitar. Então, por que está fazendo isso? Por que está lutando tanto por esse relacionamento que causa tanta dor para ele? Porque, respondi olhando diretamente para Rodrigo, quero que meus filhos vejam uma mulher que se respeita. Quero que eles aprendam a tratar suas parceiras como seres humanos completos. Quero que entendam que amor verdadeiro não é controle ou obrigação, mas escolha mútua e respeito. E a única forma de ensinar isso é vivendo isso. O juiz, um homem de 60 e poucos anos, ouviu tudo em silêncio. No final, ele deu a sentença. O testamento de Fernando era válido. A casa e a administração dos bens ficavam comigo até os meninos completarem 25 anos, conforme estipulado. Dona Aparecida não tinha base legal para contestar, apenas moral. E moralidade não era critério jurídico. Mas ele adicionou algo. Dona Helena, entendo a posição da família. Entendo que suas escolhas causaram desconforto. Mas a lei me obriga a reconhecer que você não fez nada ilegal. É viúva livre, adulta, capaz. Suas escolhas pessoais, por mais controversas que sejam para alguns, são suas para fazer. Caso encerrado, saí do tribunal sentindo como se tivesse escalado uma montanha. Carlos me esperava lá fora e Ricardo também. Rodrigo saiu pelo outro lado com a avó, sem olhar para trás. Doutora Juliana apertou minha mão. Você venceu mais que um caso legal hoje, Helena. Você venceu o direito de existir. Levou mais 3 meses para Rodrigo finalmente me procurar. Ele apareceu na porta numa sexta à noite, sem avisar. Posso entrar? Deixei, claro. Sentamos na sala, aquele silêncio constrangedor entre nós. Ele finalmente falou. Conheci alguém, uma mulher incrível, inteligente, independente, e percebi que quero com ela o que você tem com Carlos. Quero parceria de verdade, não apenas arranjo conveniente. Quero que ela seja feliz, não apenas confortável. Sorri através das lágrimas. E percebi que você estava certa, que o casamento dos meus pais não era modelo para nada, que a vovó está presa em ideias antigas que machucam mais do que ajudam, que eu estava errado em te julgar. Desculpa, mãe. Desculpa por ter levado tanto tempo para entender.
Abracei meu filho mais velho, sentindo o círculo finalmente se fechar. Não precisa pedir desculpas. Você chegou onde precisava chegar no seu próprio tempo. Hoje, 19 anos depois daquela noite que mudou tudo, tenho 62 anos. Carlos e eu nos casamos 5 anos atrás numa cerimônia simples com os meninos, Beatriz, a namorada de Rodrigo, que virou esposa, e os 3 netos que já chegaram. Mora com a gente em casa que compramos juntos, longe daquela cidade pequena que nos julgou tanto. O Grupo Renascer ainda existe, agora coordenado por mulheres mais jovens que Márcia e eu treinamos. Tem capítulos em 7 cidades da região. Salvou casamentos quando possível, terminou outros quando necessário, mas principalmente ensinou gerações de mulheres que prazer não é pecado, que desejo não é vergonha, que querer mais da vida não é egoísmo. Meus filhos têm relacionamentos saudáveis com suas esposas, conversam, riem, se tocam com afeto. Ricardo me disse uma vez: "Mãe, agradeço todos os dias por você ter tido coragem, porque você me ensinou que tipo de marido eu quero ser. E não é o tipo que meu pai foi. Às vezes penso em Fernando. Me pergunto se ele foi infeliz também, preso em expectativas que não questionou, vivendo o papel que lhe ensinaram, sem nunca parar para pensar se era o que ele queria. Espero que, onde quer que ele esteja, tenha encontrado alguma paz. Eu perdoei ele, não pelo que fez, mas pelo que não sabia fazer melhor. Para você que está me ouvindo agora, que talvez esteja num casamento morto, num relacionamento sem afeto, numa vida de automático, não é tarde demais. Eu tinha 43 anos quando descobri que podia sentir prazer, que merecia ser feliz, que tinha direito de existir plenamente. Você também tem. Não importa a sua idade, sua situação, quantos anos você desperdiçou, hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida. O primeiro dia que você escolhe você. 20 anos de casamento e apenas 2 vezes tocada, mais 19 anos de liberdade e milhares de momentos de verdadeira intimidade, verdadeiro afeto, verdadeira vida. Valeu cada julgamento, cada fofoca, cada ponte queimada, porque no final, a única aprovação que realmente importa é a sua própria. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa seu comentário aqui embaixo. Conta sua história, sua luta, sua jornada. Vamos criar uma rede de apoio, uma comunidade de mulheres e homens que entendem que vida plena é direito, não privilégio. E se você está passando por algo parecido, saiba que não está sozinha. Nunca esteve. Obrigada por ouvirem minha história. Obrigada por me permitirem existir em voz alta. E lembrem-se, nunca é tarde para renascer.